Graça e paz, queridos irmãos, amada Igreja Batista, Jesus, onde quer que nós estejamos reunidos em família, né? Onde quer que a Igreja Batista Shalom Adonai esteja neste momento, eu quero saudar cada um dos irmãos, as suas famílias, em nome de Jesus, com a graça e a paz que vem da parte de Deus para os nossos corações. Em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social, em tempos de isolamento social, né? Nós, a igreja, estamos praticando, né? uma, é, um processo de culto, um processo de aprendizado de Deus, um processo de louvor a Deus, que não é da nossa prática, né? É aquele processo em que nós estamos longe uns dos outros. Mas nesse processo eu creio que Deus tem nos ensinado, Deus tem trabalhado nossos corações, Deus tem feito descobrirmos a cada dia o valor que cada irmão tem. E eu realmente creio que após esse período nós permaneceremos sendo uma igreja unida, uma igreja amável, uma igreja que tem prazer em estar junta, mas estaremos valorizando muito mais esses momentos. Eu creio nisso. E como eu sei que Deus não faz nada, não permite que nada chegue até as nossas vidas, sem que haja um propósito profundo do seu coração, de nos ensinar, de nos tornar melhor aprendizes da vontade dele, da palavra dele, eu creio que nós estamos aprendendo. Então, louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, povo de Deus, onde quer que nós estejamos. Porque é esse Deus que tem nos sustentado, é Ele que tem sido o nosso amparo, o nosso sustento, é Ele que tem feito com que os nossos corações continuem a saltitar de alegria na sua presença. E é a esse Deus que nós, nesse momento em que estamos com a missão de ser instrumento de Deus para levar a lição 3 da nossa Escola Bíblica Dominical para os corações de cada um de vocês, eu quero orar ao Senhor. Orar a Deus porque eu sei que sem Ele nós não estaríamos conseguindo fazer e ser o que temos sido nesses dias. Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, bendizemos o teu nome, porque tu és Deus. Tu tens sido, ó Deus, o nosso guardião, o nosso sustentáculo, ó Deus. E nós queremos te louvar, te exaltar, te bendizer e te dizer, Senhor, que nós, como Igreja Shalom Adonai, em cada canto dessa cidade, Senhor, em cada lugar que há um membro da tua casa, Senhor, eu sei que o teu nome tem sido glorificado e exaltado. Eu quero te pedir nesse instante, ó Deus, nos orienta, nos ajuda, nos conduz, Senhor, nos nossos passos, para que possamos, Senhor Deus, estar a cada dia nos aproximando mais da tua vontade e do teu querer. Eu te louvo e te exalto nesse instante em nome de Jesus, desejando ardentemente, Senhor, que no nosso isolamento, cada um na sua casa, com a sua família, nós possamos estar sendo fiéis a Ti, porque não há lugar, não há situação. O teu filho Paulo já dizia, nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a doença, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós queremos te dizer, em meio à pandemia, nós queremos reafirmar, Senhor, o nosso amor por Ti. Nos ajuda em todas as coisas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. A nossa igreja tem trabalhado nesses dias, e a irmã Leia, na lição passada, ela chama a atenção de que muito antes de sabermos que iríamos viver dias como esses, nós fizemos a opção de buscar dentro de cada crente de Shalom Adonai, as características de Timóteo, as características do filho, do discípulo de Paulo, Timóteo, que deu tanta sustentação ao ministério de Paulo e que em muitos momentos Paulo ele declara que ter a presença de Timóteo refrigerava a sua alma, lhe dava confiança e também Paulo conduz todo o seu ministério em relação a Timóteo, sinalizando que confiava que Timóteo seria fiel àquilo que ele ensinou para poder ensinar as igrejas quando Paulo não podia estar lá. Paulo, em diversas ocasiões, enquanto preso, ou em um intervalo, em uma prisão, em outra, ele encaminha Timóteo às igrejas da Ásia, para que Timóteo pudesse lá reforçar as doutrinas cristãs, reforçar a pessoa de Jesus Cristo no coração, os ensinamentos de Jesus. E nesses dias nós estamos estudando sobre isso.
E no meio desse estudo, Deus nos coloca cada um na nossa casa e nós precisamos descobrir como sermos úteis na obra do Senhor. Porque a cerne de Timóteo, a cerne de Timóteo era descobrindo como ele podia ser útil para que a causa de Deus não pudesse parar. Paulo preso, mas ainda assim vivo, presente, ensinando as igrejas da Ásia. As igrejas da Ásia, e ele mandava como instrumento Timóteo, que ia, e ele tinha convicção que Timóteo estaria lá, sendo fiel àquilo que aprendeu, àquilo que viveu com Paulo. E é nesse contexto que nós hoje vamos trabalhar com a lição que só o título dela me emocionou muito. O título dessa lição de hoje, Paulo e Marcos, se você não conseguir de primeira vez. Então, nós sabemos que Paulo era um homem atuante, forte, e de opiniões muito fortes, e de convicções muito fortes, e de atitudes muito fortes. Então, este Paulo, ainda assim, com tanta coisa que dentro da sua própria natureza que o caracterizava como um homem forte, ele não deixou de precisar de pessoas que o amparassem, que o sustentassem, que o acalentassem, que conduzisse a obra que Deus tinha incumbido ele a fazer, quando ele não podia presencialmente fazer, e que isso era forte o suficiente para isso. E que a presença dele era forte o suficiente para que aqueles que ele enviava, eles podiam representá-lo. E as pessoas daquelas igrejas sabiam que aquelas palavras, que aqueles ensinamentos vinham de Paulo, o apóstolo de Cristo. Né? Então, lá no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, a respeito de Marcos, né? Tem o texto, ele vai dizer assim, ó. Traz Lucas contigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o meu ministério. Quem ouve esse versículo, quem lê, nós que estamos lendo, nós não imaginamos que em determinado momento do ministério de Paulo, Paulo não quis que Marcos estivesse com ele. Paulo abriu mão da presença de Marcos no seu ministério, junto com ele nas viagens, porque naquele momento Marcos não era um personagem que estava ajudando Paulo no seu ministério. E em determinado momento entre a primeira viagem, né, ele nem termina a jornada com Paulo. Atos 13:11 diz assim, ó, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram até Perge, e ali João, chamado Marcos, desistiu da viagem e voltou a Jerusalém. Naquele instante, Paulo nem fez questão que Marcos estivesse com ele. Naquele instante, Paulo não via em Marcos características que ajudavam ele no ministério. E aí entra um terceiro personagem nessa história, que é Barnabé. Barnabé é aquele que é chamado de filho da consolação, né? Barnabé é aquele que é chamado de aquele que consola, aquele que encoraja, né? Ele se aparta de Paulo. Paulo continua a viagem com Silas e Marcos fica com Barnabé por caminhos que tudo indica, com esse chamamento de Paulo aqui no final do livro de 2 Timóteo, amadurecendo Marcos, mostrando a Marcos que ele poderia mudar aquele perfil de não ajudador para um perfil de ajudador da obra do Senhor. E aí eu gostaria de chamar a atenção nessa lição, inclusive para o objetivo desse grupo de estudos que nós estamos fazendo, que o objetivo da igreja é fortalecer ou fazer aflorar os líderes que temos dentro de cada membro da Igreja Batista Londrina. Esse é o nosso intuito com esse estudo.
é fazer emergir dentro de cada membro de Shalom, de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada adulto, que existe um líder dentro dele para a causa de Deus e que essa liderança ela não pode ficar adormecida, ela não pode ficar imatura, ela não pode ficar descansando enquanto a obra de Deus caminha. Ela precisa emergir e cada um tem que se apropriar daquilo para que foi chamado por Deus, para colocar-se à disposição da obra de Deus. E nesse contexto, eu compreendo que existem líderes para diversas áreas, porque a igreja ela é composta por diversas áreas, nela cabe muitos serviços, porque a obra de Deus ela é ampla, é para atingir todos os homens. Então, nesse contexto, se compreende que você ser útil no ministério é você descobrir quem você é. Primeiro você se descobrir para Deus, quem você é com Deus, o que Deus espera de você. E depois você descobrir na comunidade em que você vive, qual é o seu papel ali, né? E observando esses dois momentos da vida de Marcos, primeiro, quando ele não completa a jornada de viagem de Paulo, e agora, no fim, já Paulo prestes a ser morto, quando Paulo pede assim, traz Marcos, porque ele é útil. O que difere esse Marcos, lá da primeira viagem, quando não completa, para esse Marcos, que agora, ao fim da carreira terrestre de Paulo, ele se revela a partir da declaração do próprio Paulo, como alguém que é útil para o ministério. O que mudou na característica desse homem? E é esse caminhar, esse processo de amadurecimento é que eu gostaria que nós estivéssemos atentos nessa lição. Porque, certamente, nós que somos pequenos, cheios de soberba, cheios de orgulho, tão imaturos nas nossas atitudes e ações, certamente não é de primeira que nós descobrimos o que Deus quer de nós. Certamente não é com facilidade que nós aceitamos aquilo que Deus quer para nós, porque por via de regra, aquilo que Deus quer para nós requer de nós que nós façamos padecer algo da nossa carne, façamos padecer algo do nosso eu, do quem somos. E de via de regra também, naturalmente, nós não queremos deixar isso acontecer. Naturalmente, nós queremos que o que nós cremos, o que nós sabemos, o que nós achamos que sabemos, seja feito. Naturalmente, nós achamos que todas as pessoas estão erradas, só nós estamos certos. Naturalmente, nós achamos que só o que nós propomos para a igreja ou para qualquer outra área da nossa vida é que é o certo, que do outro não está certo. E nós temos descoberto que no Senhor, que quando nós trabalhamos para o Senhor, não é o que nós achamos que importa, mas aquilo que Deus quer que façamos que importa. E isso requer de nós, sim, sair de um grau de inutilidade na obra do Senhor para sermos úteis na obra do Senhor. E o maravilhoso de Deus é que Deus não espera que nós já estejamos prontos. Ele nos prepara, Ele nos ensina, Ele nos admoesta, Ele chama de novo para si aquilo que nós ainda não somos, para aquilo que Ele quer que sejamos na presença dEle. E como Marcos, como desistentes lá da primeira viagem com o Senhor, nós reconhecemos que Deus precisa trabalhar em nós, precisa haver Barnabés enviado por Deus para os nossos corações, para que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu creio que Deus, a cada dia, Ele nos prepara para nós sermos melhores hoje do que fomos ontem. Nesse período de pandemia, eu peguei alguns livros para ler, né? E peguei esse livrinho aqui, O que é o Evangelho, tá? E esse livrinho, ele é bem com linguagem bem fácil, como sempre, a Fiel nos presenteando com literaturas maravilhosas. E tem no capítulo 6 desse livro,
o capítulo que ele trata sobre o que é o reino, né? Ele vai dizer assim, ó: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Olha que profundidade, irmãos. Não é tolo o homem que, ao receber de Deus, dá, porque ele não pode reter a grandeza de Deus em si. E ao fazer isso, ele ganha. Porque ele não pode perder as maravilhas que Deus tem para a vida dele. E quando nós crescemos no Senhor, é disso que estamos falando. Você se enche de uma forma de Deus, que de inútil você passa a ser útil. Porque aquilo que Deus nos dá, da forma que Ele nos preenche, da forma que Ele estabelece em nós um caminho de crescimento, de amadurecimento, de negação de nós mesmos, é de uma magnitude tão grande, é de uma magnitude tão maravilhosa, que nós não conseguimos reter, com tudo que nós somos de egoístas, de orgulhosos, de pecadores, nós não conseguimos conter em nós as bênçãos e as maravilhas que Deus tem para os homens. E ao fazer isso, nós desfrutamos da glória de Deus, porque essa nós não podemos perder, porque ela veio para nós de graça, ela é de forma graciosa, Ele nos dá, e faz com que nós, inúteis, nos tornemos úteis para a glória do seu próprio nome. Ser útil na obra de Deus não tem a ver com ser perfeito. Ser útil na obra de Deus não tem a ver com ser talentoso. Ser útil na obra de Deus não tem a ver com vontade. Ser útil na obra de Deus tem a ver com submissão. Ser útil na obra de Deus tem a ver com você se derramar na presença de Deus. E derramados na presença de Deus, nós desfrutamos daquilo que Ele quer em nós e para nós, né? Eu fico pensando, se Deus nos julgasse pelas nossas imaturidades, se Deus se limitasse a se revelar a nós pelas nossas imaturidades, certamente nós não teríamos uma segunda chance na presença do Senhor. Mas é tão dilatada a graça de Deus para nós que Ele utiliza-se da misericórdia grandiosa dEle para fazer com que nos espere, para que Ele nos espera para sermos amadurecidos, para estarmos santificados. E nessa condição, nós estarmos, como é que eu digo assim, prontos, no limite que um ser humano pode estar pronto para servi-lo. E a presença de pessoas que nos admoestam, que caminha mais milhas conosco, elas precisam ser valorizadas. E os Barnabés que podem vir à minha vida, à sua vida, para nos conduzir nesse amadurecimento, são Barnabés encaminhados por Deus, para nos encorajar. Então aí nós vemos os nossos pastores, nós vemos os nossos diáconos, aí nós vemos um irmão que chega ao nosso lado e diante de uma atitude intempestiva, diante de uma atitude sem coerência cristã, nos chama, nos traz a reflexão. Precisa que nós entendamos que este processo se dá a mando de Deus, para que nós estejamos mais próximos de sermos úteis na obra de Deus. Então, queridos irmãos, na busca desse líder que eu posso ser, que você pode ser, ajudador da obra do Senhor, ajudador do homem de Deus que Deus separou para nos conduzir ali na Igreja Batista Shalom Dunai, seja lá na Liberdade, seja lá em Marechal Rondon, lá em Dias D'Ávila, lá em Cajazeiras, na sede ali na Vila Laura, que nós sejamos homens e mulheres sedentos por sermos úteis na obra do Senhor. E sendo útil, nós possamos, como Timóteo, como Marcos, fazermos a diferença para que Deus possa ser grandemente louvado e exaltado. Eu me pergunto
se Barnabé tivesse desistido de Marcos, e ficado atrelado apenas aquele Marcos que não teve condição por imaturidade, por falta de coerência, de nem terminar uma jornada missionária. Ele não teria sido burilado a ponto de fazer a diferença na obra do Senhor. Tem um filmezinho que está passando, são os últimos dias de Paulo, né? E Marcos faz companhia a Paulo ali na prisão romana. E há uma responsabilidade de Marcos de fazer contato com Áquila, com Priscila. E Paulo confia em Marcos. Confia em Marcos para que ele leve as mensagens, para que ele traga as mensagens. E isso é prova de que Paulo vislumbrou, naquele momento, como Marcos estava diferente. Como Marcos estava mais aproximado da imagem que Deus quer de cada um de nós. Então, meus amados irmãos, nesses tempos de pandemia, de afastamento, nesses tempos em que nós temos mais tempo para pensarmos em Deus e nos dedicarmos à leitura da palavra, nos dedicarmos a ouvir mensagens que edificam as nossas vidas, busquemos em cada uma dessas mensagens compreender o que Deus quer para cada um de nós. Qual é o meu papel, qual é a minha posição, qual é a minha postura, qual é o meu lugar na obra do Senhor. E ao descobrir, ao Deus revelar este lugar, que sejamos aqueles que diligentemente buscam no Senhor descobrir utilidades para as nossas habilidades, coloquemos à disposição. Seja no que for que o Senhor nos disser que devemos fazer. Seja no que for que sejamos convocados a fazer pelo Senhor, pelo nosso pastor, pelas nossas lideranças, que nós estejamos disponíveis para aprender de Deus. Porque Deus é o melhor Barnabé que pode acontecer nas nossas vidas. Se Barnabé foi auxiliador de Marcos, para ele sair de uma posição de maturidade para de utilidade na obra do Senhor, imagine o que Deus pode fazer no meu e no seu coração para nos transformar em ajudadores da obra, em impactadores da obra de Deus no mundo que hoje, mais do que nunca, está gemendo com dores de parto. O mundo hoje ele está carecendo não de um evangelho que o afronta ou que o desafia. O mundo hoje está precisando de um evangelho que o ame e que revele que Jesus Cristo vive, Ele é o Senhor, e que aqueles que vêm a Ele, de forma nenhuma Ele lança fora, e que não há pandemia, não há nenhuma catástrofe humana que consiga fazer com que nós, filhos de Deus, nos separemos do amor eterno que Cristo Jesus tem por nós. Minha oração nesta hora, meus irmãos, é que onde quer que haja um filho de Deus, e mais que isso, onde quer que haja um filho de Deus, xalonita ou xalonita, nós estejamos atentos, vigilantes, estejamos cooperando para a obra de Deus, usando os nossos talentos, usando aquilo que Deus tem feito emergir no nosso coração, da melhor forma que podemos, mesmo nesses momentos em que estamos nos reunindo tão separados. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. A nossa escola bíblica, ela prossegue da forma que nós podemos, mas eu creio que Deus continua nos ensinando em nome de Jesus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Um abraço, queridos irmãos.